Olá, boa tarde. Eu sou Natália Coutinho. Olá, boa tarde, sou Norbert Alves. E este é o seu mais novo parceiro no horário do almoço. O Universitando está só começando. É isso mesmo. A cada semana iremos trazer temas relevantes e importantes para serem debatidos aqui no estúdio, sempre com um convidado. Lembrando que você pode participar através das nossas redes sociais que aparecem aqui embaixo. É isso mesmo, Norbert. A gente estará no ar toda segunda-feira ao meio-dia. E olha que fato no mínimo inusitado, Natália. Um homem pulou da ponte na última terça-feira. A vítima aparentava ter 40 anos de idade. Segundo informações, ela encontra-se hospitalizada. A reportagem é de Milene Ferreira. Na tarde da última terça-feira, um homem se jogou de cima da ponte do Rio Cachoeira, em Itabuna. Segundo curiosos que estavam no local, o senhor aparentava uma idade média de 40 anos de idade e tentou se matar, porém sem sucesso. No vídeo compartilhado na internet, pessoas chegam a zombar do ocorrido, alegando que tal fato ocorreu devido à falta de praias na cidade. Todo mundo olhando, o cara está de boa ali na ponte. Você viu que é falta de praia, viu, velho? Pô, nem o Tietê tem isso. Mas essa não é a primeira vez que isso acontece. Em 2017, um homem se jogou de cima da mesma ponte após uma discussão. Os bombeiros foram chamados e a vítima teve apenas ferimentos leves. Que fato inusitado, né, Norbert? Eu espero que isso não vire moda. Exatamente, Natália. Isso não é exemplo a ser seguido por ninguém. Agora, entrando no assunto do Enem, na última semana ele completou 20 anos e a gente foi às ruas para ver esse nervosismo de perto dos alunos. O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, completou na última semana 20 anos de existência, criado em 1998 durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. O exame, realizado pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Anísio Teixeira, tem como objetivo medir a qualidade do ensino do país, passando somente no ano seguinte a valer como ingresso em universidades. Inicialmente, o exame contava com 63 perguntas e somente em 2009, durante o governo do ex-presidente Lula com Fernando Haddad, sob o comando do Ministério da Educação e Cultura, que se viu necessário aumentar a quantidade de questões para 180, que são divididas em 4 modalidades. Foi a partir daí que foram criados os programas sociais de incentivo à educação como FIES, ProUni e SISU. Mas se engana quem acha que esses programas têm facilitado a vida dos estudantes. Só em 2017, mais de 50% dos optantes pelo FIES ficaram inadimplentes, um prejuízo de mais de 32 bilhões de reais aos cofres públicos. A gente volta já já, não saia daí. E o Universitando está de volta, agora para falar sobre fake news. É isso mesmo, Norbert. Eu fui às ruas conferir o que as pessoas entendem desse tema. Mas você aí de casa, sabia que ele existe desde o final do século XIX e que era chamado como false news? O que significa fake news? São todas as informações noticiosas que não representam a realidade, mas que são disseminadas principalmente nas redes sociais como se fossem verídicas. O senhor sabe o que é fake news? Nunca recebeu nenhuma pelo celular, ultimamente? Ultimamente não. A senhora sabe o que significa fake news? Nunca recebeu nenhuma pelo celular? A senhora sabe o que significa fake news? Notícias falsas? Sim. E a senhora compartilha essas notícias? Não. Recebe muitas? Sim. Bom dia, tudo bom? Tudo. Vocês sabem o que significa fake news? Notícias falsas. Notícias falsas. Já receberam muitas pelo celular? Sim, várias. Alguma teve um destaque que chamou muita atenção, por quê? Pra você. Mas recebe muito, né? Uhum. Sabe o que significa fake news? Nunca recebeu nenhuma pelo celular? Fake news? Mais ou menos. O que é que você entende por Notícias falsas que saem na televisão, na internet. Recebeu muitas por esses dias? Bastante, principalmente na época da eleição. Com certeza. Você dissemina fake news? Não. Sabe o que é fake news? Sei sim. O que é? São notícias falsas. É uma sigla inglesa que colocaram como notícias falsas, no caso. O brasileiro gosta de americanizar algumas coisas. Tem recebido muitas ultimamente? Muitas não, algumas, mas tem recebido.
Dissemina fake news? Sim. E você se sente como? É um pouco constrangedor, eu acho constrangedor, que acaba tomando nosso tempo, a gente às vezes acaba acreditando em uma notícia que às vezes possa ser importante pra gente e acaba não sendo. Então eu fico um pouco constrangido. Você sabe o que é fake news? Fake news são as mentiras que o pessoal espalha pela internet. Tem recebido muitas? Não, acredito que não. Dissemina fake news? Não, Deus me livre. Sabe o que significa fake news? Então, até onde eu sei é notícias falsas, não é isso? Vem recebendo muitas pelo celular? Como é? Olha, assim, como minha vida nas redes sociais não anda muito boa, nem isso eu tô recebendo. Né? Fake news, mas se quiserem mandar aí, fica à vontade, 991514446. WhatsApp é isso, se quiserem, solteiro. Mas então, esse negócio é complicado mesmo. Fake news, né? Dissemina alguma fake news? Então, teve muito aí na eleição agora, né? Teve esses negócios aí, mas tirando isso daí, é isso daí. E você aí de casa, já recebeu alguma fake news? Acesse as nossas redes sociais e conta um pouco pra gente dessa experiência. Natália, como foi pra você a experiência de estar na rua e descobrir o que as pessoas sabem sobre fake news? Bom, Norbert, para ser sincera, eu não esperava a quantidade de pessoas que não têm conhecimento desse termo que vem sendo tão utilizado ultimamente, né? Muitas pessoas falaram que nunca ouviram e outras que realmente recebem diariamente muita fake news. Eu, por exemplo, recebi bastante fake news, né, através das redes sociais, principalmente em grupo de família, onde isso sempre acontece. No próximo bloco, a gente vai receber aqui o professor e coordenador do curso de jornalismo da Unime, Diego Ranieri. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já. Nós estamos de volta com o programa Universitando. Hoje recebemos o professor comunicólogo Diego Ranieri aqui em nosso estúdio. Seja bem-vindo, Diego. Muito obrigada, Diego, pela presença. Eu que agradeço estar aqui no programa de vocês e tendo essa oportunidade para debater esse assunto tão importante que são as fake news. É isso mesmo. Eu quero começar te perguntando, professor, como o senhor avalia esse fato tão corriqueiro, né, em nosso cenário atual, político, econômico, tudo isso? Como isso interfere de maneira negativa e positiva, digamos assim, na nossa vida? Bom, as fake news, elas acabam confundindo a população, elas acabam trazendo uma desinformação, porque acabamos não checando as fontes, né, da onde essas notícias elas provêm, e acaba que chega no nosso celular de forma espontânea e até mesmo sem a gente querer, sem a gente buscar essa informação ela nos encontra. Então são em grupos de amigos, em grupos de família, em que essas informações estão circulando, mas sem a devida apuração jornalística. Então todos nós sabemos que devemos confiar em notícias que foram apuradas, que foram verificadas. E isso acaba confundindo a população até tomar medidas e até tomar certas atitudes erradas por conta de uma desinformação. Então, às vezes, existem situações, por exemplo, de fake news que podem afetar a saúde pública, né? Fala algo sobre uma vacina para não tomar, sem nenhum tipo de averiguação. E aí a população acaba com medo e não toma essa vacina, por exemplo. E isso a gente pode expandir para outros cenários, como político, né, que a gente viu agora nas eleições de 2018 e que a gente vem acompanhando já essa questão da fake news há bastante tempo, desde as eleições dos Estados Unidos. Bom, no cenário político, nós podemos perceber nas eleições desse ano que as emissoras elas não se preocupavam tanto em desmentir essas informações, tanto rádio quanto a TV e outros meios de comunicação também. Como isso interfere no voto, na escolha do voto das pessoas? Então, a gente percebe que muitos daqueles eleitores, eles acabavam querendo convencer outras pessoas através dessas notícias falsas, né? Tornando elas realmente verdadeiras, porque ela tem toda uma configuração de notícia verdadeira e faz com que a população, principalmente a população leiga, que não tem uma preocupação em olhar outros meios de comunicação, elas acabam aceitando aquela informação como verdade. E muitas das vezes pessoas sabem que é mentira, mas vendem como verdade. Então isso também foi bastante grave.
E os meios de comunicação tradicionais, eles acabaram não se importando muito com o que estava acontecendo na internet, como se fosse um mundo paralelo, né? Então não houve esse debate. Eles acabaram ficando ali naquelas notícias mais superficiais, e que seria a agenda dos candidatos e que seriam os debates, mas não foi rebater essas questões que estavam sendo colocadas na internet, até porque eram milhares de informações falsas. Então não teria como os programas jornalísticos dar ênfase a todo momento, porque no momento em que eu desmentia uma, surgiam 10 novas. Então a proporção era muito grande e acabou realmente influenciando, em certa maneira, no poder e no voto e na escolha, né, dos eleitores nessas eleições para deputados, senadores, governador e presidente. Bom, professor, o senhor, nessa profissão tão importante na construção ética do ser humano, como a gente poderia promover uma mudança desde o ensino em sala de aula para tentar combater a fake news? Bom, fake news é algo, como vocês já falaram, que não surgiu de agora. O termo, talvez, ele é muito mais debatido agora por todo mundo hoje ser um emissor de informações. Então, necessariamente, hoje, a gente não tem aquela grande emissora e nós somos receptores. Mas hoje, qualquer um aqui pode também ser emissor. Através do seu celular, eu posso disparar uma notícia que não é verdadeira para tentar privilegiar ou denegrir a imagem de alguém, de uma empresa e assim por diante. Então, a formação ética, ela está no próprio indivíduo, né? Então, cada indivíduo ele tem a sua formação ética e ele deve ser ensinado, né, desde realmente, começa em casa, né, perpassa pela escola, pela família, pela comunidade. Então, é algo que deve ser pauta em toda a vida e toda a formação do indivíduo, desse sujeito. E na faculdade, isso deve ser muito mais assertivo e muito mais cobrado por parte dos professores, por parte, né, de quem tem essa responsabilidade em estar passando essas informações e educando, para que os profissionais, seja de qual área for, eles trabalhem sempre com ética, pautados na verdade. Então, quando eu acabo negligenciando, indo na internet buscar um remédio, buscar um tratamento e eu não vou no médico, isso também pode ser algo que eu estou buscando informação falsa, eu estou repassando isso para o meu vizinho, para o meu parente. Então percebam que a informação falsa, ela não fica apenas restrita à informação jornalística, mas ela pode afetar a vida do ser humano como um todo. Então essa formação ética e cidadã, ela deve visar que a informação, ela é uma arma na mão. Ela pode ajudar ou ela também pode destruir. Então todos nós devemos, e todos os profissionais deveriam ter essa questão ética, né, principalmente na questão da formação e ao passar as informações referentes às suas áreas de atuação. Outra questão muito importante é até porque como foi que as fake news voltaram com tanta força em 2018? Então, as fake news, elas não é que elas voltaram. Hoje nós vivemos em uma sociedade conectada. Então, todos nós hoje temos um aparelho de telefonia móvel, todos nós temos smartphones, então a informação ela é muito rápida. No momento em que eu disparo uma mensagem, essa mensagem ela vai para a minha rede social, ela está aberta para todo mundo ver. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão poder ver essa informação. Então, a gente precisa realmente entender que hoje vivemos em uma sociedade conectada. Então, por isso que as fake news elas se tornaram realmente muito maiores. A proporção era muito maior. Mas o fuxico da vizinha já era uma fake news, né? Só que ela tinha uma proporção menor porque ela se espalhava de ouvido a ouvido. Então, hoje, com a internet, esse disparo é muito mais rápido. E o Universitando vai para um rápido intervalo. Na volta, continuamos a debater esse assunto tão importante. O Universitando está de volta. Continuamos aqui com o professor e comunicólogo Diego Ranieri. Bom, professor, como o senhor acha, na verdade, como começa essa curiosidade pelas pessoas em querer disseminar fake news? O que leva elas, na sua opinião, a disseminarem tantas fake news? Então, justamente elas são movidas por interesses pessoais, interesses políticos ou interesses até econômicos. Então, é notório
que durante essa eleição cada um queria defender o seu candidato. E a partir daí, para eu defender o meu, às vezes eu atacava o outro com mentiras. E a partir dessa mentira, para ver se a pessoa desistia ou não, ou revertia esse voto. Então, na verdade, o que leva essas pessoas é justamente um interesse pessoal, um interesse, alguma vantagem, né? Então, se eu acabo falando mal de alguém, ou eu acabo trazendo uma notícia falsa sobre uma empresa, sobre algo, isso acaba trazendo um benefício para mim, porque eu quero ganhar em cima daquele malefício que eu estou fazendo para o outro. E, além de tudo, foi também colocada a ideia de que hoje existem empresas especializadas em soltar essas fake news, né? Isso desde lá dos Estados Unidos, que já foi investigado, empresas que você tem uma configuração como se fosse um site realmente de credibilidade, mas que acaba soltando notícias falsas. Então, existem hoje empresas que estão sendo, inclusive, investigadas pela Polícia Federal, entre outros órgãos de competência, porque são especializadas em espalhar notícias falsas. Então, alguém está ganhando com isso, porque se existe essa empresa e ela está ganhando para disseminar notícias falsas, é porque alguém quer ganhar com essa notícia sendo disseminada. E como é a melhor maneira de se prevenir através das redes sociais, principalmente quem acessa as redes sociais? Bom, a prevenção, eu costumo dizer que a gente não pode acreditar naquilo que primeiro vê, né? A gente não deve acreditar ao primeiro momento e também ter muito cuidado com o que estamos repassando. Porque na medida em que eu recebo a notícia falsa e eu repasso para outras pessoas, para os meus amigos, eu estou sendo conivente e eu estou também disseminando aquela notícia falsa. Então, a dica que eu dou é que vocês possam estar observando e checando outras fontes. Geralmente fontes de credibilidade que já estão aí no mercado há muito tempo. Então, todo mundo tem um site mais confiável, em que vai lá e que sabe a procedência, quem é o jornalista, quem é a empresa de comunicação. Vai lá, vê se aquela notícia que você recebeu no seu WhatsApp, ela, por exemplo, ela está sendo noticiada em uma grande emissora ou em um grande jornal. Porque isso aí vai lhe dar certeza de que realmente aconteceu ou não. Então, às vezes, os meios de comunicação tradicionais, eles demoram um pouco mais para dar informação, mas eles fazem a checagem, eles fazem o que chamamos de apuração, que são um dos principais fundamentos do jornalismo, que é a apuração e a checagem. Então, hoje, nós devemos já começar a fazer com que as pessoas elas façam esse papel investigativo e de apuração. Chegou a notícia, deixa eu ver se isso é verdade, antes de eu passar adiante. Porque senão a pessoa também pode ser responsabilizada por ter repassado essas informações. Então hoje o próprio WhatsApp ele já tem um mecanismo que diz que foi encaminhado. E isso já vai o quê? Criando pistas de quem foi a primeira pessoa que passou. Então tudo isso são mecanismos que estão sendo criados frente a toda a problemática das notícias falsas disseminadas nas redes sociais e nos aplicativos, né, de conversas. Professor, como os novos jornalistas vêm sendo preparados na instituição, né, na academia, para lidar com tanta informação e tanta desinformação ao mesmo tempo? É uma boa pergunta, porque hoje o perfil, né, do comunicador ele vem alterando, ele vem mudando à medida em que as novas tecnologias elas avançam. Então hoje com as redes sociais, com a internet, o perfil do jornalista ele mudou profundamente. Então é preciso hoje saber que o público ele está do outro lado, que ele também conversa com você, que ele tem opinião e que ele também pode interagir, compartilhar e trazer informações. Então esse novo jornalista dessa nova geração, ele precisa estar atento, ele precisa ser rápido, ele precisa ser certeiro. Mas, ao mesmo tempo, aqueles princípios jornalísticos de ética, eles devem ser mantidos. Então, um bom jornalista é aquele que ainda vai ter o seu nome preservado, é aquele que vai ser confiável, em que eu vou poder ligar a rádio ou vou comprar o jornal e falar, não, tem uma notícia de fulano e nesse eu confio, porque eu sei que ele só vai falar ou ele só vai noticiar aquilo que realmente foi apurado e que foi checado. Então, essa eu acho que é um segredo do jornalismo que nunca muda. Né, a credibilidade, justamente você ter ética naquilo que está fazendo, a checagem e não se vender de forma política, econômica, por nenhum tipo, né, de favoritismo ou
preferência, é você ter o princípio realmente de ser isento, né? Sabemos que não existe essa isenção no jornalismo, essa imparcialidade, ela é fictícia, mas nós devemos pelo menos dar o mesmo direito de resposta, devemos ter o mesmo critério de apuração para os dois lados, reservar o mesmo tempo. Então isso é você agir de forma imparcial, fazendo com que ambos os lados eles possam sim mostrar os seus pontos de vista e terem a sua defesa quanto à sua acusação. Então os novos jornalistas eles devem estar preparados a todo momento para interagir com o público e para também lidar com essa desinformação, porque quanto mais informação nós não conseguimos absorver tudo. Então o que acontece é que as pessoas acabam entrando num processo de desinformação, em que o essencial acaba se perdendo num mar de informações. Diego, muito obrigado pela presença, por ter cedido o seu tempo aqui para nos dar essa entrevista. Muito obrigada mesmo, tá bom? Eu que agradeço, 2 jovens talentos do nosso curso e que já estão aqui realmente aprendendo a fazer TV, com essa oportunidade da TVI aqui com vocês. Então foi ótimo debater esse assunto e espero que o pessoal de casa tenha aprendido um pouco mais sobre como combater e verificar a questão das fake news. E o Universitando fica por aqui. Até semana que vem. Tchau!